Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Receitaria Miles. E hoje eu vim trazer para vocês uma receita de uma baguete recheada. Aquele pãozinho gostoso, com aquele recheio da sua preferência. E nós vamos fazer agora o passo a passo dessa receita. E chega de conversa e bora para a receita. Bom, pessoal, aqui eu tenho minha bacia. Eu vou medir, eu não deixei nada medido antes, para vocês terem certeza que eu tô botando as medidas certas, para não ficar aquela dúvida se tem mesmo ou não a medida que eu tô falando. Aqui eu tenho 500 ml de água, aqui ó, tá vendo? Ó, 500 ml de água morna, tá? Ela tá bem morninha aqui, mas eu vou acrescentando o açúcar, que são 3 colheres, ó. 1, 2, 3. Ela vai ficar bem equilibrada porque vai 1 colher cheia de sal. Coloquei aqui, vou dar uma misturada. E daí eu vou colocar o fermento seco, esse de granulado aqui, ó, 3 colheres de fermento. 1, 2, 3. A gente vai precisar de óleo. Essa minha medida aqui, ó, ela é de 100 ml. Mas eu não vou colocar ela cheia, porque eu preciso de 75 ml de óleo só, ó. Não coloquei ela muito cheia, tá vendo? Vou colocar aqui dentro também. Aí a gente dá uma misturada para esse fermento já ir dissolvendo. Farinha de trigo. Vai em torno de 800 gramas de farinha de trigo. Mas vai variar de farinha para farinha, né? Como eu sempre digo. Porque tem umas que são mais secas, outras são mais úmidas. Depende muito do local onde ela é armazenada, depende da qualidade, enfim, são N motivos. Então, a farinha vai ter que ser de acordo com a textura da massa. Eu vou começar colocando uma xícara, mas é bem aleatório, tá? Não dá pra ter certeza. 1,5, 2, 2,5. Vou começar mexendo com a colher, porque ela vai estar mole ainda, essa massa, né? Depois a gente precisa, assim, colocar a mão. Não tem jeito, tá, pessoal? Ó, mas 2,5 xícaras bem cheias, ela já deu uma textura, ó, bem considerável. Gente, tive que trocar vocês de lugar, porque a minha mesa lá balança muito, tá? Senão não ia dar pra vocês verem direitinho. 2,5 xícaras, 3,5. Agora é a hora da gente colocar a mão na massa. Mais um pouquinho de trigo. Vou colocar mais meia xícara. Agora eu vou pôr essa massa um pouquinho em cima da mesa, pra gente dar uma sovadinha, assim, uns 5 minutinhos nela. Vou enfarinhar a mesa e vou jogar ela aqui. Pronto, pessoal, ó. Esse é o ponto da massa, ó. Não precisa sovar muito, uns 5 minutinhos eu sovei. Já foi o suficiente. Agora a gente vai cobrir essa massa, deixar ela descansar uns 20 minutinhos, enquanto a gente prepara os recheios, tá bom? Vou preparar os recheios e já volto com vocês. Pronto, pessoal, ó, meu recheio tá aqui, ó. Eu coloquei aqui 200 gramas de queijo ralado, algumas azeitonas, assim, é bem a gosto. Um tomate picadinho sem a semente. E daí, eu coloquei uma calabresa aqui, ó, picadinha. Ó, uma calabresa picadinha. E dá em torno de umas 200 gramas. E 250 gramas de presunto, que eu também cortei bem picadinho. E agora a gente vai misturar. Quem não gostar de calabresa ou de presunto, enfim, vai substituindo pelo que você gosta, né? Não é porque a receita é assim, que tem que ser igual. Você não gostar de azeitona, não põe. Então, o gosto do seu recheio vai ser bem do seu gosto, né? Eu vou colocar uma boa pitada de orégano, que eu gosto nesses pães, eu gosto bastante. E aí, você pode botar uma pimentinha calabresa,
uma páprica defumada. A cozinha permite isso, tá? Brincar com os sabores e adaptar aqueles que você não gosta para os que você gosta, tá? É bem tranquilo isso aqui, ó. Ainda vou colocar aqui ainda uma cebola, porque eu gosto de cebola assim no pão. Uma cebola picadinha assim também, ó, bem miudinha, para dar aquele saborzinho, vai ficar com uma cara de pizza, né? Para quem gosta de pizza é maravilhoso. Ó como fica o recheio, ó. E o tomate precisa ser sem semente, porque senão ele solta muito líquido. E isso atrapalha um pouquinho no assar, que daí ele fica muito encharcado no nosso recheio e acaba furando nossos pães. As nossas baguetes. E não é isso que a gente quer, né? Então agora minha massa ainda tá crescendo. Daqui a pouquinho eu volto pra gente abrir as baguetes e mostrar como é que eu faço. Como é que a gente vai fechar elas, tá bom? Cortei uma cebola pequena e vou colocar junto no meu recheio. Pessoal, uma dica bem legal, dá pra fazer esse pão, se você enrolar ele num papel alumínio, depois quando a gente enrolar, vocês vão ver o tamanho que fica. Se você enrolar ele num papel alumínio, um por um, colocar numa grelha pra fazer no seu churrasco de fim de semana, gente, não precisa mais nada, só esse pãozinho aqui, ó. Por isso que é legal, que dá pra fazer com carne desfiada, dá pra fazer com bacon, dá pra fazer com frango, dá pra juntar tudo e fazer uma mistura do que você gosta. Cabe aqui também um requeijão, não tenho agora, mas eu vou deixar aqui em cima pra vocês, que no cantinho da descrição vai ter o requeijão caseiro que eu faço em casa. Eu não vou pôr hoje, mas poderia no instantinho fazer, em 10 minutinhos tá pronto, até que nosso pão cresce. Daria de fazer o requeijão e ter o requeijão também para colocar aqui junto, tá? Fica show de bola. Agora tá pronto o meu recheio. Vou só esperar a massa crescer e a gente vai abrir e rechear nossas baguetes, tá bom? Pronto, pessoal, nossa massa já cresceu. Ó, como é que ela tá, ó. Ela já dobrou de tamanho, tá? Daí a gente já vai começar a esticar ela. Eu não vou pegar tudo, eu vou pegar um pedaço pequenininho, uma bolinha só. A gente vai trabalhar um por vez, tá? Já enfarinhei a minha mesa, né? Importante, para que ela não grude. Vou pôr um pouquinho mais de farinha. Ó. Dá uma abridinha assim com a mão. A massa tá super macia. Agora a gente vai pegar o nosso rolo e vai começar a abrir essa massa. A hora que ela gruda, a gente dá uma virada nela. Ó, pessoal, ó, a espessura da massa, ó, ela é bem fininha, ó. Essa é a espessura da massa que a gente quer. E agora, sim, ó, vocês precisam ter uma forma de um tamanho, mais ou menos, essas formas de cuca, de fazer massa de pão de ló, de rocambole, para se adequar ao tamanho que você vai abrir a sua massa, porque senão daí ela vai passar e ela precisa ser mais ou menos do tamanho da forma. Eu, por exemplo, minha forma é desse tamanho aqui, a altura dela, então eu vou fazer nesse tamanho aqui, vou enrolar pra cá, pra ficar tudo padrão no tamanho, porque senão aí não vai caber dentro da minha forma, e daí ela vai ficar torta, daí não vai ficar bonita. Aí a gente pega o nosso recheio e vai colocar aqui, ó, bem distribuído, né? Botar de tudo um pouquinho, ele já foi bem misturado, mas é legal distribuir bem, ó. Aqui vai em torno de uns 70, 80 gramas de recheio. Você pega essa primeira parte, põe aqui por cima, assim, ajeita bem o recheio aqui, ó. Dá uma ajeitada aqui bem, uma apertadinha pra ele se acomodar. Dá mais uma virada. Aqui você já pode cortar, ó. Ó. Junta um pouco assim, ó. Dá uma juntadinha nele pra ele não ficar muito esticado. Aqui daí é aquele truquezinho da água, né? Que eu gosto de fazer. Porque essas massas que a gente abre com trigo, elas podem soltar. Pronto, essa daqui é a baguete. Aqui você vai dar uma apertadinha aqui no final, ó. Com a mão mesmo você tira, ó, a pontinha. Esse outro lado aqui também. Essa massa vocês não joguem fora, vai com os recortes, depois a gente vai usar. A nossa primeira baguetezinha tá pronta, ó, recheadinha. E daí já vai pra forma. Agora, dentro da forma eu vou colocar assim, ó. Posso encostar aqui. Mas eu vou deixar um dedo aqui de espaço uma da outra, porque elas vão crescer e vão encostar. E é isso que a gente quer, que aí uma ajuda a segurar o recheio da outra.
Eu vou fazer em todas e já volto com vocês. Pessoal, deu 9 baguete. Aí eu fiz um maiorzinho aqui, ó, só com os retalhinhos. Eu fiz um maiorzinho e enrolei como se fosse um rocambole. Não fiz igual a esses. Eu espalhei, abri a massa, espalhei o recheio e fui enrolando. Aí sobrou mais um pedacinho de massa. Aí o que eu vou fazer? Abri com a mão mesmo, um redondinho. Abri com a mão o restinho da massa para não ter que abrir de novo. E vou beliscando assim, ó, para ele ficar um pãozinho redondinho. Que também é uma opção para essa massa, para fazer um pãozinho recheado. Aí eu coloco assim na forma, coloco ele assim para baixo, ó. Agora a gente vai pegar uma faca boa, eu só tenho essa daqui, ó, não tenho outra faca que seja melhor não, tá? E vai cortar assim, ó, a cada um dedo dá um corte que rasgue, que chega até o recheio, tá, pessoal? Não é só superficial não, ó. Dá uma entradinha assim. Isso é importante pra cozinhar também dentro o nosso recheio. É a melhor faca que eu tenho, que incrível, né? A gente tem sempre uma dificuldade com essas facas em cozinha. Mas vamos lá, vai dar certo também. Quem tiver uma Gillette, hoje em dia eu acho que já nem tem mais. Mas também super dá. E até bem mais prático. Assim a gente vai fazendo os cortes, ó. Agora o próximo passo é deixar esse nossa baguetezinha crescer. E pronto, agora a gente vai deixar ele crescer. Depois eu venho pra dizer pra vocês quanto tempo levou. Aqui tá muito frio, deve estar em torno de uns 14 graus aqui, então é muito frio. E vai demorar um pouquinho mais. Quem sabe, se vocês moram em lugar mais quente, é mais rápido. Mas aqui vai demorar um pouquinho. Daí eu digo pra vocês certinho quanto tempo. Não precisa pré-aquecer o forno, tá? Ele vai entrar no forno frio. Não se preocupe em pré-aquecer o forno, tá bom? Pessoal, sinceramente, hoje tá terrível pra crescer massa. Eu pus dentro do forno desligado, só pra ver se ficava mais abafadinho. Mas como já se passou 1 hora, tá? Vocês acreditam que já se passou 1 hora? E ele não tá desenvolvendo, eu vou fazer o quê? Eu vou finalizar ele, que é passar um ovo batidinho. E daí eu vou colocar ele no forno já. Que daí talvez o calor do forno ele vá crescer. Ele também não cresce muito, mas ele poderia ter crescido um pouquinho mais. Ele cresceu sim um pouquinho, mas não foi o que era para crescer. É muito frio. E daí tava 14 graus, né? Agora já baixou, deve estar uns 10 graus. Então, vocês imaginam como tá sendo difícil crescer uma massa numa temperatura dessa. Mas não tem problema, eu vou colocar ele e daí o forno em 180 graus. Eu ligo a hora que eu coloco ele no forno e vai levar em torno de uns 25 a 30 minutos. Mas como aqui pra mim ele ainda tem que desenvolver mais um pouquinho, eu vou colocar num forno de 100 graus. Para dar a primeira aquecida nele, para ele dar uma desenvolvida na massa sem ressecar em cima. Tá bom? Mas aí vocês que tá tudo ok, coloquem no forno 180 graus, dá em torno de uns 20 a 25 minutos. Até 30, dependendo do forno, tá? Eu, por conta do frio, vou fazer dessa forma, tá? Quando tiver assado, eu volto com vocês. Só, deu super certo. Levei no forno, deixei uns 5 minutinhos em 100 graus, assim, pra dar uma estufinha para formar um calorzinho. Ele deu mais uma crescida e deixei 25 minutos bem certinho no timer. Aí eu deixei, depois de 5 minutos eu passei para 180 graus. Tirei, ó, agora, pessoal, esse pincel é só de passar manteiga e engraxar a forma, tá? Eu guardo na geladeira, é só pra essa finalidade. Ó, e agora eu vou pincelar a margarina nele, ó. É muito gostoso pro cafezinho da tarde, pro lanche, pra aquele almoço rápido, quando a gente não tem tempo de fazer, de ter alguma coisa pronta, a gente pode fazer, depois de frio, a gente embala em papel plástico filme, leva pro congelador, quando você precisa, só põe no micro-ondas, aquece ele, tá? Pronto o almoço, janta, café da tarde, o que você quiser. E se na tua casa tem bastante gente, acredito que não vai sobrar nem pra contar onde tava, como é que tava. Ó, olha aqui, gente. Que delícia isso. Olha só. Ficou douradinho. Ficou bem cheiroso. Tá bem recheado. Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho pra gente experimentar. Gente, pergunta se eu consigo esperar pra experimentar. Ó, solta bem facinho, ó, pessoal, ó. Uma grudadinha ou outra por causa do recheio, mas ficou show de bola. Agora nós vamos pro que interessa, né? Coloquei bem pertinho pra vocês verem, pessoal, ó. Ó, tá crocante. Olha isso. Vou partir aqui pra vocês verem, ó.
Delícia, gente do céu, que cheiro. E ele ficou bem recheadinho, olha aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês bem certinho, ó. Tá muito recheadinho. Ó. Ó, gente. Então, assim, pessoal, quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal que eu vou sempre estar trazendo receitas bem gostosas pra vocês, tá bom? Até a próxima receita. Fiquem com Deus.